Perdeu tudo. Você já deve ter visto essa manchete. Conheça o drama do galã que perdeu tudo. Ou então aquela outra, você não vai acreditar no que aconteceu com o elenco original de Malhação. Toda vez que tá escrito, você não vai acreditar, eu clico. Mas mesmo sabendo que a informação vai ser decepcionante, esses sites sabem que a gente vai clicar no link. Por quê? Porque o ser humano ele se interessa muito em saber o que aconteceu com gente por quem ele não tem o menor interesse. E eu gosto de falar, o ser humano gosta para coisas que eu gosto, que faz com que eu me sinta menos mal. Clickbait, aliás, é um termo em inglês para essas matérias que fazem qualquer coisa para ganhar o seu clique. E de todas elas, a mais infalível são as do tipo antes e depois. Antes e depois também é um conceito que se aplica à personalidade. Esse negócio de antes e depois é tão clickbait que dá até para dizer que a sociedade ocidental é fundada num grande antes e depois. Até hoje, a gente conta os anos por antes e depois de Cristo. Mas quem nasceu nos anos 80 ou antes, também pegou um antes e depois muito drástico, que é o da internet. Sim, nós, millennials, nós crescemos junto com a internet. Mas ela mudou ainda mais do que a gente. Tá mais calva e com a coluna ainda mais torta. Porque na nossa época, para começar, a internet era discada. Sim, criança, a internet fazia barulho. E não qualquer barulho. Você não precisa fazer mais nada para entrar na internet. Não só não existia um telefone celular com internet, como você tinha que sair do telefone para entrar na internet. A frase que a gente mais ouvia é: sai da internet que eu quero usar o telefone. E através dessa internet por telefone, nós vimos o início e o fim do ICQ, do bate-papo da UOL, do Orkut, do Mortadela, do MSN. Sem falar no Fotolog, no Flogão. Foi mais ou menos nessa época, mais precisamente em 1996, que o Bill Clinton sancionou a principal lei americana sobre a internet, que continua em vigor até hoje. Essa lei americana isenta as plataformas de responsabilização pelo conteúdo que os usuários postam. Essa lei fazia bastante sentido quando ela foi criada, porque naquela época, como a gente falou, as empresas de internet elas eram meros serviços de hospedagem, de sites, de blogs. Foi essa lei americana que acabou influenciando um artigo específico do nosso Marco Civil da Internet, sancionado em 2014 por aqui, que também isenta as plataformas de responsabilidade por conteúdo gerado pelos usuários. Hoje, por aqui, plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e Telegram são praticamente imunes à lei, são inimputáveis, como se fossem crianças ou... Hoje, plataformas digitais como Google ou Facebook são empresas gigantes, são as maiores do mundo. São maiores que qualquer Ford, qualquer Shell, qualquer Coca-Cola, sim. A Alphabet, que é a dona do Google, vale US$ 1,5 trilhão, que é praticamente o valor do PIB do Brasil em 2021. Sim, tem uma empresa ali da Califórnia valendo a mesma coisa que toda a riqueza produzida por 215 milhões de brasileiros durante o ano todo. Só que, falando sério, é óbvio que o Google, hoje, faz mais do que só te dizer onde é que uma coisa tá. Nos últimos 20 anos, a maior parte das empresas de tecnologia migrou de um modelo de infraestrutura digital, que veicula conteúdo, para um modelo de distribuição algorítmica desse conteúdo. Nos anos 90, essas plataformas elas funcionavam um pouco como gráficas de aluguel, que permitiam que, de repente, fosse muito barato, muito fácil para cada pessoa chegar lá e publicar o seu próprio jornal. Hoje, elas fazem bem mais do que te deixar publicar o seu jornal. Elas são a única maneira de você publicar o seu jornal. Elas cobram de quem quer anunciar no seu jornal e cobram de você para distribuir direito o seu jornal e, se der na telha, escondem o teu jornal atrás da última prateleira da banca e também proíbem o seu jornal de ter coisas que elas não gostam. Hoje, as plataformas têm tantos dados sobre cada um de nós que elas podem vender uma publicidade cada vez mais individualizada. Todo mundo já passou por isso. Tá vendo o celular? Gente, eu estava pensando em viajar para Cachoeiro de Itapemirim. E apareceu esse anúncio aqui da aviação Cometa, falando porque tem passagem para Cachoeiro. O Instagram está lendo meus pensamentos. Não, na verdade é pior que isso, amor. Você só pensou em viajar para Cachoeiro porque ele te mostrou a música Meu Pequeno Cachoeiro, de Roberto Carlos. Para quê? Para você pensar que está pensando por conta própria. Então o algoritmo não lê pensamento, não. Ele escreve pensamento. Resumindo,
o Google finge que é o cara à beira da estrada que te dá uma informação, mas é como se você perguntasse para esse cara como é que faz para ir para Niterói e ele te mandasse pegar a Dutra. Por quê? Porque ele está ganhando um cascalho do Graal. O algoritmo é basicamente esse código que decide o que a gente vai ver ou não vai ver e tenta prender nossa atenção para a gente ver tudo que ele quer. Ele não está lá para informar a gente, nem para entreter a gente, mas para vender acesso a gente para quem quiser pagar, gerando lucro para a plataforma. Sim. Com isso, as empresas vão crescendo infinitamente e a minha timeline começa a ser bombardeada por anúncios como esse. Sim, o algoritmo entendeu que eu tenho barba e que minha mulher quando eu faço a barba e deixo o pelo na pia do banheiro e que se eu quiser pagar R$ 35,99, a Amazon resolve meu problema conjugal com um avental de barba. Só que não é só o poderoso lobby do avental de barba que compra espaço publicitário na internet. No meio do ano passado, em pleno ano eleitoral, o maior anunciante de política do Google e da Meta, que é a empresa que inclui Facebook e Instagram, era o Brasil Paralelo. Sim, um site que tenta recontar a história do Brasil pelo ponto de vista de quem não estudou história do Brasil. E ele resolveu lançar um documentário conspiratório sobre a facada no Bolsonaro a 6 dias da eleição e financiar uma campanha publicitária gigante em plataformas digitais para dar visibilidade ao documentário, sem que esse gasto fosse considerado doação de campanha presidencial. Tá, mas atenção. É por isso que muitos países estão, nesse momento, revendo as leis dos primórdios da internet que isentam as plataformas de responsabilidade pelo conteúdo postado, em especial pelo conteúdo pago, com o qual elas ganham muito dinheiro, ou pelo conteúdo que viraliza massivamente, com o qual elas também ganham muito dinheiro com o anúncio. A primeira iniciativa de peso nesse sentido veio da Alemanha. Em 2017, o governo alemão passou uma lei chamada Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Sim, esse é o nome da lei, tá, gente? O que importa é que essa lei obriga as plataformas a tirar do ar por conta própria qualquer conteúdo claramente ilegal. Em 2018, a França passou uma lei parecida voltada ao combate de notícias falsas e há poucos meses a União Europeia colocou em vigor a Lei dos Serviços Digitais, que obriga Google, Facebook, Twitter, Amazon, YouTube, TikTok, Instagram e mais 12 plataformas a dar acesso ao banco de dados e ao algoritmo sempre que acionadas. A lei europeia também manda essas plataformas mudarem o algoritmo caso seja mostrado que ele provoca um risco sistêmico e proíbe o direcionamento de publicidade a partir de certas categorias, como a etnia ou opinião política do usuário. Ou seja, dificulta o trabalho de quem quer patrocinar supremacismo ou ódio religioso. Essa é a lei que aqui no Brasil está servindo de inspiração para o projeto de lei 2630, também conhecido como o PL das fake news. O projeto, que está sendo relatado pelo deputado Orlando Silva, visa o controle das plataformas grandes com mais de 10 milhões de usuários no Brasil. Mas mesmo dentro dessas plataformas, a lei não pretende controlar todo o conteúdo postado por todos os usuários, até porque só no YouTube as pessoas sobem 500 horas de vídeo por minuto. Eu sei que é estranho esse conceito, né, de horas por minuto. Como é que cabe 500 horas num minuto só? Você pode estar pensando que é impossível monitorar tudo isso, né? Essas 500 horas por minuto. Sim, realmente seria. Só que tem um detalhe. 5% dos vídeos do YouTube são responsáveis por 95% de todas as visualizações. Por isso que o PL 2630 não está muito preocupado em censurar o seu avô quando ele fala que tem que fechar o STF. Porque o vídeo dele, gente, vai ter 4 visualizações. A gente sabe disso. Vai ter ele que vai ver o vídeo dele, com certeza. A ver se foi direitinho, tudinho, vamos lá. Senhor. Vai ter o teu primo, que puxa o saco dele, a tua irmã, que vai te mandar o vídeo pelo WhatsApp dizendo, olha o vovô passando vergonha de novo. Mas falando sério, o YouTube, gente, só tem que agir quando milhares de pessoas compartilharem ao mesmo tempo o vídeo do teu avô. Quando isso estiver sendo turbinado pelo algoritmo deles ou pelo dinheiro do seu avô, turbinando o algoritmo deles. E aí, se o conteúdo for criminoso, as plataformas vão ter que agir sob pena de multa. E vão ter que prestar contas a uma agência do Estado. Vão ter que ajustar o algoritmo para evitar que isso aconteça de novo. Eventualmente, deixando de ganhar o dinheiro do seu avô, sim. O que ainda tem essa vantagem, esse dinheiro pode ficar para você. Se essa lei passar, ainda pode te garantir um PlayStation. Olha que beleza.
Hoje, as plataformas já tiram conteúdo criminoso ou falso do ar, mas muitas vezes esse processo demora. Na prática, essas empresas ganham ainda muito dinheiro veiculando por dias e dias conteúdo publicitário que fere as leis do país ou que propaga mentiras. Por exemplo, usando o banco de anúncios do Google, a gente pode ver que o Bolsonaro colocou 28 milhões de reais na plataforma para patrocinar conteúdo durante as eleições. A maior parte disso foi no YouTube. Só que quando a gente tenta ver que conteúdos são esses, não dá para saber quais eram porque eles foram removidos por cometerem violações. Violações que o YouTube não explica quais são. Só que antes de serem removidos, esses anúncios renderam uma grana para o Google e foram vistos por centenas de milhares de pessoas, ou em alguns casos, milhões de pessoas. Mas, enfim, o PL 2630 também muda uma coisa muito importante. Hoje, não tem nada na nossa lei que impeça o Instagram, o Facebook ou o Twitter de suspender qualquer conta sem dar satisfação ao usuário. Ou que os obrigue a criar um canal claro para você reclamar quando sua conta é sequestrada. A nova lei quer obrigar as plataformas a criarem canais de reclamação e vai dar a elas um prazo para responder ao usuário. Todo mundo que já tentou reativar uma conta que foi deletada ou que foi hackeada sabe que falar com o Instagram é pior que falar com a net. Aliás, é muito pior, porque eu não sei se já perceberam, mas o telemarketing, ao contrário das redes sociais, foi regulado. Hoje em dia, por lei, eles não podem mais fazer ghosting com você, ficar te obrigando a ficar ouvindo Pura Elise eternamente. Não pode mais. Já o Instagram, eu não sei se perceberam, não tem nem um telefone para você ligar. Não tem. Não tem nem uma Judite para você xingar. Se alguém criar uma conta fake sua no Instagram, se hackearem sua conta para tirar dinheiro dos seus amigos vendendo móvel que não existe, você não encontra um ser humano para resolver seu problema. Não existe. O Instagram te direciona para um formulário, porque não se dá o trabalho de dizer em quanto tempo sua reclamação vai ser lida, ou se ela vai ser lida, menos ainda se ela vai ser atendida. E você adora ficar falando mal por aí de repartição pública. As maiores empresas do mundo têm um serviço muito pior que o Detran, gente. Mas, voltando ao projeto de lei, muita gente não gostou do PL 2630. A começar pelas próprias empresas de tecnologia. O Google, por exemplo, meteu um anúncio na própria página contra o PL, dizendo que o PL ia aumentar a desinformação, a confusão sobre o que é verdade e mentira e piorar a internet. E você vê que eles estão errados só de acreditarem que algo pode piorar a nossa internet. O Google ainda teria pagado mais de 500 mil reais para veicular essa mesma mensagem no Facebook, no Instagram e no Spotify. E driblou o Código de Defesa do Consumidor porque publicou um anúncio de conteúdo político sem avisar no anúncio que ele tinha conteúdo político. E eles foram muito burros. Porque para lutar contra a regulação, eles acabaram deixando claro que eles precisam de regulação. Já o Telegram, que nem sequer tem escritório no Brasil, o que o Telegram fez? Mandou uma mensagem para todos os usuários brasileiros atacando o projeto de lei e pegou até mais pesado que o Google, escrevendo que a lei iria acabar com a liberdade de expressão e ia dar ao governo poderes de censura. Era mentira, tanto que o conteúdo foi retirado do ar com ordem judicial. Só que antes disso, mais de 1 milhão de pessoas já tinham lido essa mentira. É igual aquela famosa frase do Mark Twain: uma mentira pode dar meia volta ao mundo enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos. Isso pode ser facilmente comprovado pelo fato dessa frase não ser do Mark Twain. Eu acho que ela é da Clarice Lispector. Mas por que será que essas empresas estão tão empenhadas em evitar qualquer tipo de regulação? Muito provavelmente por questões financeiras. Hoje, elas ganham muito dinheiro com discurso de ódio. E porque moderação custa caro. Porque discurso de ódio gera engajamento, logo gera dinheiro. E é aí que mora o perigo. Um exemplo desse perigo foi o que aconteceu em Mianmar. Em 2011, Mianmar deixou de viver sob uma ditadura e a rede de telefonia deles foi privatizada e o acesso ao telefone celular ficou bem mais barato. Os celulares já vinham com o Facebook instalado, podendo ser usado de graça, sem descontar do pacote de dados. O resultado é que o Facebook, em Mianmar, virou a própria internet. Em meses, milhares de pessoas entraram na rede e o discurso de ódio correu solto. Monges budistas começaram a viralizar no Facebook pregando violência contra uma minoria islâmica, os Rohingya. E sim, lá os monges começaram a pregar o ódio. E segundo o relatório da Anistia Internacional, o algoritmo do Facebook amplificou ativamente o quadro de perseguição, angariando apoio a uma campanha militar que resultou em estupros, mortes e no exílio de mais de 700 mil pessoas. Sim, o caos foi tão grande que deu aos militares uma desculpa para tomar o poder de volta, esmagando a oposição civil. Nesse vídeo, que ficou um clássico,
Uma professora de ginástica acabou gravando, sem querer, imagens do golpe militar enquanto ele acontecia, sem se dar conta nem perder a coreografia. Com esse vídeo, você vê que não foi só o discurso de ódio que o Facebook ajudou a espalhar, mas também a dancinha fitness, que é quase tão grave. E aparentemente, sabe quantas pessoas o Facebook tinha para moderar conteúdo em birmanês, que é a língua oficial de Myanmar, quando a loucura toda começou? Uma. Ela ficava baseada na Irlanda. Mas voltando ao PL 2630, não foram só as Big Techs que ficaram chateadas com ele. Muitos políticos de extrema-direita também. Um deles é o deputado Nicolas Ferreira, que, inclusive, já foi condenado por divulgar fake news e agora tem contado fake news como essa aqui para explicar por que ele é contra o PL das fake news. Então, deixa eu destrinchar um pouco aqui esse PL, que diz respeito ao segredo de negócio das empresas digitais. Basicamente, eles estão pedindo para a Coca-Cola falar qualquer receita da Coca e a Pepsi falar qualquer receita da Pepsi. Então, existem várias pessoas que trabalham nesse negócio que vai ter que mostrar a fórmula do que eles estão fazendo. Gente, já pensou se a Coca ou a Pepsi tivesse que divulgar os ingredientes? Já pensou se isso tivesse que vir escrito em toda a latinha de refrigerante? Mas sério, o que ele acha? Que se o Instagram divulgar o algoritmo, o pessoal vai começar a fazer rede social em casa? Fazer um Instagramzinho caseiro? O Instagram vai ser o novo kombucha? É isso que ele tá achando? Mas o menino Nicolas não está sozinho nessa guerra. Tem, inclusive, uma recém-formada bancada contra o PL 2030 com participações de gente assim. Isso é apenas uma prévia do que vai acontecer e certamente vai atingir vocês da imprensa também, não se enganem. Nós não queremos o PL 2630. Para nós, isso tem nome, mordaça. Para nós, isso tem nome, o início da implantação de uma ditadura no Brasil. Amada imprensa e a todos, só uma palavra. Deus existe e não permitirá. E por que será que políticos de extrema-direita como Nicolas Ferreira estão tão preocupados com a regulação de plataformas? Provavelmente porque hoje essas plataformas beneficiam o conteúdo deles. Hoje, 70% do tráfego do YouTube vem de conteúdo indicado pelo próprio algoritmo, segundo os dados da empresa. E o jornal americano The Wall Street Journal mostrou que o algoritmo do YouTube tem uma tendência a indicar conteúdo de extrema-direita. Pois é, se você clica num vídeo de gatinho e deixa o site indicar os próximos vídeos infinitamente, você provavelmente vai acabar vendo o Olavo de Carvalho dizendo que a Pepsi é feita com fetos abortados. Uma pesquisa feita pelo MIT mostrou que uma notícia falsa tem 7 vezes mais chance de ser compartilhada do que uma notícia real. Está provado que o algoritmo favorece a mentira. Então não dá para esperar que o debate de ideias vá naturalmente fazer as pessoas distinguirem verdade e mentiras. Porque o que essas plataformas estão criando não é um debate de ideias igualitários, é um 7-1 de ideias. É um corredor polonês, é um gangbang de ideias. O fato é que hoje, ao contrário dos anos 90, é na internet que acontece a maior parte das nossas interações sociais, nossa comunicação pessoal e profissional, nossos relacionamentos, nosso consumo de notícias, nossa interface com a realidade, nossas interações econômicas, nossa vida afetiva, familiar, profissional, amorosa. Sem a gente perceber, o nosso perfil foi tomando lugar da nossa pessoa, virando quase que uma identidade só. Mas nossos perfis são obrigados a viver sob os termos de uso definidos por um pessoal que a gente não conhece, em quem a gente não vota e que ganham muito dinheiro com a gente. Está mais do que na hora da gente definir nossos termos de uso coletivamente. O projeto de lei 2630 não vai tornar a internet um paraíso da noite para o dia, mas vai ser um passo muito importante para a gente conseguir algo que a gente nunca teve, que é o controle civil do ambiente digital. Isso, claro, se o texto não for completamente desfigurado no Congresso. E esse é um risco real. Desde que ele foi apresentado, o PL já sofreu um monte de ataques. Tem até deputado tentando emplacar imunidade para parlamentares publicarem o que quiserem sem ter que seguir as regras que vão servir para todo mundo. Esse tipo de abuso precisa ser combatido e não pode impedir uma conversa de verdade sobre regulação das redes. Por quê? Porque, no fundo, essa discussão não é sobre fake news, liberdade de expressão, nem segurança na internet. Ela é simplesmente o começo de um processo muito atrasado que não pode mais ser adiado. A internet de hoje
precisa ser regulada, porque a internet de hoje é o mundo de hoje. É nela que a gente escolhe os candidatos, a gente ganha o pão e vende o peixe, ou o bolo de pote. A gente precisa mesmo dar esse primeiro passo, precisa dar rápido, antes que a gente vire um clickbait. Conheça o drama do país, que não tinha nada e perdeu tudo. Esse foi o Greg News. Boa noite!